pessoal. Atividade 4 passa uma parte, né, de exercícios que eu ainda não trabalhei com vocês, né? Iria trabalhar este ano, né? Nós pretendemos trabalhar. Porém, como já foi colocado aqui nessa atividade do Cidadão PG, então eu vou colocar aqui a questão para vocês aprenderem sobre o assunto, tá? E saberem resolver, logicamente, os exercícios. Então, vamos lá. O círculo e o pi. Então, olha, como se escreve o pi, né? Então, o pi é esse símbolozinho aqui, tá? Nós representamos por este. Bom, então isso tudo aqui, ó, nós temos a circunferência. Circunferência, tá? Quando a gente fala, aqui a gente pode se referir a comprimento da circunferência ou perímetro da circunferência. Então, é a mesma coisa, tá? Esse contorninho aqui, beleza? Ótimo. Aqui é o que nós chamamos de diâmetro. Então, quando ele fala ali sobre a Praça da Paz, ele está se referindo ao diâmetro, ó, esse aqui, ó, é o segmento de reta que vai de uma extremidade à outra, tá? Da circunferência, passando pelo centro, que é aqui, ó, no meio, tá? Pelo centro da circunferência, tá ok? Então, isso é o diâmetro. Então, quando ele se refere a 68 metros o diâmetro, então ele quer dizer o quê? Que esse pedaço todo aqui, ó, o diâmetro, ele mede 68 metros, tudo bem? Então, do raio aqui, ó, o que é o raio, gente? Já viram a bicicleta, não já? Tá? Então, aqui, ó, no caso, o diâmetro, ele passando aqui, ó, o segmento de reta passando de uma extremidade à outra, ele passou aqui no centro da circunferência, tá? Que a gente pode chamar de O. Esse é o centro da circunferência. O raio, gente, se vocês viram a bicicleta, ele vai aqui, ó, do centro até uma extremidade, né? Não tem aqueles raios de bicicleta, é a mesma coisa aqui, tá? Então, agora vocês já sabem por que chamam de raio, tá? Então, é isso aqui, ó. Então, é uma parte, ou seja, na verdade, o diâmetro é 2 vezes o raio, tá? Por quê? Porque aqui eu teria o raio e aqui eu também teria o raio. E o que é o raio? O raio aqui, o valor, então, se é o diâmetro, ele é 68 metros, o meu raio é 34 metros. Então, aqui seria o raio, aqui seria o raio. Tudo bem? Então, é isso aí. Então, agora, basta saber o que é o pi, tá? O pi, ó, nós representamos por esta letrinha aqui. Tá vendo? Este símbolo, né, na verdade, tá? Então, isso é o pi. Beleza. Mas por que o pi? O que o pi tem a ver com a circunferência? Gente, o pi, na verdade, é o que nós chamamos quando nós pegamos o comprimento dessa circunferência dividida pelo seu diâmetro. Então, isso vai me chegar ao pi. O pi, na verdade, nós temos... Bom, então aqui o valor do pi, ele é aproximadamente 3,14. Mas ele, na verdade, ele é uma dízima não periódica. Por quê? Porque os valores vão mudando aqui infinitamente. Então, ele é 3,14, 15, 92, 65 e por aí vai, tá, gente? Se vocês viram Se vocês assistiram As Aventuras de Pi, você vai ver que quando ele estava estudando, ele colocou esse valor todinho na lousa, né? Então, quer dizer, todinho não, né? Na verdade, se ele é infinito, ele não acaba nunca. Mas ele decorou muito, porque assim, ele fez várias fileiras desse valor aqui, tá bom? Lá na lousa. Então, só lembrando aí por que tem aquele nome, né, das Aventuras de Pi por causa disso, né? Porque ele tinha decorado o Pi,
logicamente não todo, porque não acaba, né? Então, mas ali ele escreve na lousa inteira, né? Então, continuando essa questão, tá? Sabendo isso, gente, vocês viram lá no anterior que o π nós obtemos através do quê? Do comprimento da circunferência dividida pelo seu diâmetro, né? Então, aqui tem alguns exemplos de objetos e vocês podem fazer isso em casa também, tá? Vocês quiserem, para vocês terem certeza. Aqui, ó, tem a tampa da lata de refrigerante. Então, o comprimento da circunferência dessa tampa, ou seja, o perímetro dela, deu 17,2 centímetros. Olha só. E o seu diâmetro? 5,4 centímetros, tá? Vocês lembram que a questão aqui é o quê? Que o comprimento é o comprimento dividido pelo diâmetro para achar o valor de π. O valor de π lá que eu coloquei foi 3,14. Aqui, olha, deu 3,185 milésimos, tá? De centímetros. Beleza, tá? Não foi 3,14, mas foi próximo a isso, tá? Então, é isso a questão. Mesmo que você peça, ó, qualquer coisa, ó, base da garrafa da PET, tá? Aquela parte circular da basezinha da PET, 22 centímetros e meio, dividida pelo seu diâmetro, deu esse valor aqui. Então, vocês verificam que é sempre, ó, 3, 3, 3, os valores aqui aproximados dele, tá? Então, o 3,141592 tá? Ele veio como uma padronização, tá? Então, é o valor que é chamado de π, é isso aqui, é o resultado dessa divisão, do comprimento da circunferência dividida pelo seu diâmetro, tá? Então, quem não estava entendendo, é isso aqui. Vai ter um outro vídeo que eu vou passar, tá? Que aí vocês vão entender melhor. Bom, gente, voltando à questão aqui. Então, vamos lá. Tem duas fórmulas que nós vamos trabalhar. A do perímetro, que seria o quê? A volta completa, tá? Ou eu chamo de perímetro ou volta completa aqui da circunferência, tá? Todo esse contorninho aqui da circunferência, tá? Que é 2 vezes o valor do π vezes o raio, tá? Beleza. E nós já vimos o valor do π, então é isso que nós vamos colocar aqui. Só que o π existe uma padronização para ele, tá? Então, eu vou colocar aqui depois a padronização que vocês vão fazer, que inclusive já está nos exercícios em questão, tá? E a área dessa circunferência? A área é tudo isso aqui, ó. Esse espaço ocupado aqui, ó, dentro da circunferência todo, é que eu chamo de área. Então, é π vezes o raio ao quadrado. Então, aqui π, 2 vezes π vezes o raio, tá? Esse Rzinho é do raio. E π vezes o raio ao quadrado. Tá, mas e agora, professora? A senhora me deu o diâmetro. Beleza. Olha como nós vamos fazer, então. Nós já vimos a questão do diâmetro. O diâmetro, ele vai de uma extremidade à outra. Quem é o raio aqui, então? O raio, ele é metade do diâmetro, então ele vai valer 15 centímetros. Sabendo isso, eu vou voltar aqui, né, no perímetro, tá? Então, vocês estão vendo aqui o perímetro. Então, é P é igual a 2 vezes o π. Qual o valor do π? Gente, eu vou colocar o mesmo valor que está sendo trabalhado na questão 1 e 2, tá? Nas questões 1 e 2. 3,14 vezes o raio, que é 15 centímetros, tá? Ótimo. Depois que eu faço isso, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os três valores. 2 vezes 3,14 vezes 15, tá? E isso daí eu vou deixar vocês trabalharem com a... vocês vão trabalhar, então, com a calculadora, beleza?
94,2 centímetros. Esse é o valor, então, ó. Se eu der uma volta completa nessa circunferência. Então, se eu der essa volta completa, tá? Vai ser 94,2 centímetros, tudo bem? E se eu der duas voltas completas? Aí eu vou multiplicar por esse valor que deu por 2. Aí eu tenho duas voltas completas. Isso é só para vocês saberem, tá? No caso do exercício, ele está pedindo uma volta só. Mas e se eu pedisse duas voltas? Então, eu ia ter que multiplicar esse valor por 2, que deu, tá? 3 voltas, multiplicar esse valor por 3, a mesma coisa. Porque eu vou dar 3 voltas na circunferência, tudo bem? Tá? Agora, nós vamos aqui achar a área. A área, vocês já sabem que é o espaço aqui dentro dessa circunferência, tá? Então, beleza. Então, como é que eu vou achar? Bom, aqui, ó, a Praça da Paz, tá? Então, o tema que vocês estão trabalhando aí nos exercícios vai ser sobre a Praça da Paz. Então, vamos lá o que ele vem falando sobre a Praça da Paz. A Praça da Paz, uma das mais visitadas por munícipes e turistas, foi inaugurada em janeiro de 2007. Tem, olha, que é a parte importante que a gente vai trabalhar. 68 metros de diâmetro, nós já vimos os diâmetros. Ele é o segmento de reta que vai de uma extremidade à outra da circunferência, passando pelo centro dela. E conta com esculturas da cabeça e parte do busto que representam personalidades que defenderam a paz do mundo. Sérgio Vieira de Mello, Jesus Cristo, Maria Mãe de Jesus, Papa João II, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, né? E Nelson Mandela. Então, essas são as personalidades lá na Praça da Paz que nós encontramos. Tanto que nós aqui, né, que somos da Praia Grande, nós falamos a Praça das Cabeças, né? Bom, então o tema está sendo esse. Beleza, vamos lá para as questões. Questão 1. A Praça da Paz tem o formato de um círculo. Uma pessoa que dá uma volta inteira pela ciclovia que fica na extremidade da praça percorre. Bom, lembrando que aqui a praça é circular, certo? Então, ou seja, nós vamos trabalhar com a questão da circunferência. Toda vez que trabalha a circunferência, eu quero saber aqui se ele deu quanto que ele vai percorrer na volta completa da praça, que é circular, tá, gente? Então, é aquele exemplo que eu dei lá, vocês vão fazer a mesma coisa, ó. Olha a fórmula aqui que eu já passei para vocês. Perímetro é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Então, quem é o π? O valor está sendo passado aqui, ó, 3,14. Quem é o raio? Vocês sabem que o diâmetro da praça é 68 metros. Nós já vimos que o π que o raio, desculpa, é a metade do diâmetro, ou seja, quanto vai ser o raio é o valor que vocês vão colocar aqui. E aí vai multiplicar tudo, 2 vezes 3,14 vezes o valor, né, do raio, multiplicou tudo, vai ver qual é a questãozinha correta, tá, gente? Essas questões aqui já exigem um pouquinho mais de cálculo, podem fazer pela calculadora. Na questão 2, na reforma feita na Praça da Paz, foi trocado todo o piso conforme informado no texto. Como ela tem o formato circular e a medida do seu raio é de 34 metros, qual é a medida da área dessa praça? Lembrando, gente, nós temos a questão ali da área. A área é o espaço dentro da circunferência, todo o espaço dela. Então, como é que eu faço para trabalhar isso?
A área igual a π vezes o raio ao quadrado. Eu também dei o exemplo disso, porque eu já sabia que ia cair nessas questões. O que vocês vão fazer? Substituir o valor de π por 3,14 vezes o raio de quem? Que nós já vimos, né? Se o diâmetro é 68 metros da área, você tem o quê? O raio, que é a metade, elevado ao quadrado, ou seja, vai multiplicar o raio vezes o raio, né? O valor que vocês acharam, vezes esse mesmo valor, e depois multiplicar por 3,14, assim como eu fiz um exemplo, tá? E aí vão chegar no resultado, num dos resultados aqui, tudo bem? Façam pela calculadora, aí eu exijo um pouquinho mais de cálculo, né? Tá? Agora, as outras questões, né? Portinho. Situada próximo à entrada de Praia Grande, a área de lazer Ézio da Aqua é um grande complexo com cerca de 48.000 metros quadrados, totalmente dedicado ao encontro e diversão em família. Quiosques, churrasqueiras, playground, pier de pesca, aluguel de barcos, quadras poliesportivas, restaurantes, lanchonete, tudo em contato com a natureza, às margens do Mar Pequeno. Bom, então vem falando sobre o Portinho, nós já fomos várias vezes lá no Portinho, só que no Portinho ele está falando agora em quadra. A quadra, ela é retangular, ou seja, nós não vamos trabalhar mais a circunferência, tá? Retângulo. Então, vamos lá para a questão do retângulo, gente. Uma professora, na questão 3, uma professora de educação física levou seus alunos para uma aula ao ar livre na quadra de tênis do Portinho. Beleza. Para o aquecimento, solicitou que eles dessem uma volta completa na quadra. Essa quadra tem formato retangular, medindo 15 metros de largura e 25 metros de comprimento. Quantos metros esses alunos percorreram? Bom, vamos lá. Ele está falando na questão, ó, que eles fizeram o aquecimento, pediu que eles dessem uma única volta, tá? Se eles dessem duas, vocês teriam que multiplicar aí o valor do perímetro por 2, tá? No caso, como é uma volta só, lembrando, gente, quando eu trabalho volta no retângulo, então imagine que isso aqui fosse a quadra, ele deu o valor, ó, de 25 metros, tá? De comprimento, vezes 15 metros de largura. No retângulo, lados opostos são sempre iguais. Ele vai sair, vamos supor que ele saísse daqui. Ele vai dar a volta completa, beleza? Tá. Deu a volta completa, quanto que deu o valor do perímetro? Isso aí já foi passado. Então, boa sorte aí para vocês. Eu acredito que vocês vão saber responder certinho, hein? Próxima questão, questão 4. Qual é a medida da área da quadra citada na questão 3? Então, vamos lá. Ele está falando em área. Área é todo o espaço da quadra, gente. Para eu saber a questão do espaço da quadra, o que eu vou fazer? A área é igual a base vezes altura. A base ou comprimento vezes largura é a mesma coisa, tá, gente? Então, comprimento vezes largura, tá? Base vezes altura, mesma coisa. Então, aí vocês vão achar aqui a alternativa correta, ok? Questão 5. Questão 5, presta atenção, mas assim, é muito parecido com a questão 3 e 4, então eu acredito que vocês não vão errar. O campo de futebol do Portinho tem formato de um retângulo e mede 30 metros de largura e 50 metros de comprimento. A área deste campo foi coberta com grama. Sabendo que cada metro quadrado de grama custa 7,50, responda. Na questão A, presta atenção, ele quer só o perímetro do campo de futebol. O que é o perímetro? A soma de todos os lados. Eu expliquei bem essa questão aqui, lados opostos, os valores são iguais. Então, perímetro, soma de todos os lados. Vai colocar o resultado aqui, beleza? Qual é a medida da área desse campo?
área, o espaço, então, do campo de futebol. Então, é isso tudo aqui, beleza? O que eu faço mesmo para calcular a área? Base vezes altura, comprimento vezes largura, a mesma coisa, tudo bem? Ótimo. Aí na C é que vem a questão. Quantos reais a prefeitura gastou para comprar a grama para cobrir a área deste campo? Então, lembrando, gente, vocês aqui acharam a área, não acharam? Ótimo. Então, aqui, ó, ele vem falando que cada metro quadrado de grama custa R$ 7,50. O que vocês vão fazer? Vão utilizar essa área e multiplicar por quanto? Pelo valor que custa cada metro quadrado de grama. E aí vocês vão obter o quê? O valor total que eles vão ter que pagar o quê? Por esse campo de futebol, né? Na grama desse campo de futebol, tudo bem? Então, são essas questões, gente, tá bem assim, eu acho que a parte realmente que tinha mais problema era a primeira parte, né, da circunferência, de vocês não saberem a questão do pi, ou de utilizar o pi. Então, por isso que eu fiz mais essa videoaula para vocês, tá? Então, mais para explicar a questão 1 e 2, tá? A questão 3, 4 e 5, nós já trabalhamos a área bastante, tá? Então, não tem como errar, né? Mas mesmo assim, ainda dei aí uma explicadinha melhor no assunto. Então, gente, boa prova então aí para vocês, né? Boa atividade, que vocês consigam fazer agora a atividade 4. Muito bem, semana que vem tem mais. Tchau, tchau, até mais.